Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É sempre uma alegria estar com vocês, é muito bom ter um povo tão querido aí do outro lado, nos recebendo com alegria. Meu grande abraço a todos vocês, os meus irmãos de África, pastores queridos, pastoras. Que Deus abençoe vocês, os meus queridos irmãos lá dos Estados Unidos, também da Europa. Que Deus abençoe vocês abundantemente. E aqui do Brasil, em todos os lugares onde tem alguém nos vendo e nos ouvindo, que Deus te abençoe. Quero agradecer porque tem tanta gente aí ligado conosco. E eu disse a um amado irmão, vou te mandar um abraço lá pessoalmente, que é para o Jackson. Meu querido Jackson, que Deus abençoe você. Muito obrigado pela comunhão aí no canal, a você e sua família, que o Senhor continue liberando sobre vocês toda sorte de bênçãos. É o nosso desejo e gratidão por tudo, tá bom? A toda a liderança, a todos os pastores, irmãos amados que nos acompanham aí. Muito bem, gente. Nós estamos falando sobre o ministério profético e as crises existenciais. São crises que acontecem numa hora que nós não estamos imaginando. Ela existe, uma hora ela aparece. E nós temos que aprender a conviver com as crises e entender o porquê, mas não o porquê, o para quê das crises. Porque quando eu falo por que eu estou passando por isso, eu estou murmurando. Eu estou reclamando para Deus. Agora, quando eu falo para quê, eu estou entendendo que esta crise é um caminho que Deus permitiu para o meu bem, para o meu tratamento, para a minha forja. E quando eu entendo assim, é tudo glorioso, porque daí eu também compreendo, 1 Tessalonicenses 5,18, que Paulo ensina ali a gente dar graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para as nossas vidas. Então, queridos, esse espírito de gratidão tem que estar sempre em nós. Nunca podemos ser ingratos. Temos que agradecer a Deus por tudo, né? E aqui nós estamos falando em relação ao chamado de Jeremias para acompanhar o exílio babilônico. O exílio babilônico aconteceu, amados, exatamente 100 anos depois da divisão do reino de Israel. 10 tribos ficou para o lado norte, 2 tribos ficou para o sul. Portanto, Judá e Benjamim foram as 2 tribos fiéis. As 2 tribos que não se debandaram, mas ficaram firmes, amados irmãos, tendo como sede Jerusalém, tendo como capital da adoração Jerusalém. Enquanto as 10 tribos foram para o norte e lá se estabeleceram pelo menos mais 2 lugares de adoração, onde esta adoração era dedicada a um bezerro de ouro. Então, amados irmãos, graças a Deus por Judá e Benjamim. Porém, essa fidelidade durou apenas 100 anos. A geração, depois dos 100 anos, já começou a se debandar e Deus, por amor, os levou cativo lá na Babilônia, né? E agora Deus levanta o profeta. Então, a voz profética, ela é levantada para cooperar com o povo de Deus. Você entende isso? A voz profética, irmãos, existe para cooperação. Deus, ele, através da voz profética, irmãos, Deus edifica, Deus consola, Deus exorta, Deus fala. A voz de Deus é real. E aqui, quando Deus chamou Jeremias, aconteceu algo que eu quero falar para vocês. Jeremias entrou em crise. Após a chamada, logo na sequência da chamada, ato contínuo, Jeremias entrou em crise. E era uma crise existencial. Por quê? Olha o que diz o versículo 5. Não, o versículo 6, né? Mas eu disse, 2 pontos. Senhor soberano, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Essa é uma crise. Irmãos, se Deus está chamando, se Deus está falando, se Deus está falando com você e comigo, quem somos nós para questionar a Deus e dizer, eu sou muito jovem, eu não tenho experiência? Meus amados e queridos irmãos, o Senhor me chamou, eu tinha apenas 13 para 14 anos de idade, e o Senhor me disse, vai porque eu vou te usar.
Eu não sabia nem o que era ser usado por Deus, eu não conhecia nada, nada, nada. Eu somente ouvi a voz de Deus, e Deus disse assim: jovem, eu preciso de você. E eu saí pregando o evangelho, e prego até hoje. Mas então a chamada independe da sua vontade. A chamada de Deus independe da sua vontade. Porque a nossa vontade sempre tem uma palavra de murmuração ou de reclamação, tá? Jeremias aqui olha para ele e fala assim: eu não sou ninguém. Sabe essa voz que muitos de nós temos? Ela diz assim: você não é ninguém. Você acha que Deus vai te usar? Você acha que você tem capacidade para pregar, para falar, para fazer uma obra de Deus? Essa voz está sempre atormentando a cabeça de muitos. Mas Jeremias aqui, irmãos, no meio da crise, ele ouviu Deus falar assim: eu te escolhi. Olha só, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. E antes de você nascer, eu te separei e eu designei profeta das nações, ou profeta às nações. Amados, quem chama é Deus, quem separa é Deus, quem unge é Deus, quem envia é Deus e quem fala é Deus. Então eu preciso entender que eu só preciso ser um instrumento. Eu não preciso emitir um som. Eu não preciso, amados, tentar ajudar a Deus com as minhas habilidades. Eu só preciso estar ou ser disponível à vontade de Deus. Se você for disponível, ou se você disponibilizar sua vida, Deus já te chamou e Deus vai te usar. De que forma? Da forma de Deus, não da forma que você pensa. Porque muitas vezes nós apresentamos para Deus a nossa verdade, apresentamos para Deus as nossas razões, apresentamos para Deus aquilo que somos ou que achamos que somos, enquanto que Deus não precisa de nenhuma apresentação. O que Deus precisa é de disponibilização. Então, se você se disponibilizar e dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, você pode ter certeza que Deus te capacitará. Você pode ter certeza que no abrir da sua boca, quem vai falar é Deus. Olha, quando você caminhar, a presença de Deus vai ser tão forte na sua vida que as pessoas sentirão o toque de Deus ao ver você caminhar, ao tocar em você, ao se aproximar de você, as pessoas perceberão o quanto você tem de Deus e o quanto você carrega de Deus. Então Jeremias aqui se preocupa: Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem, eu sou como uma criança. E o Senhor disse: não diga que é muito jovem. A todos quem eu te enviar, olha só, quem eu te enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou contigo, eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então Deus aqui, ele fala exatamente o que ele vai fazer, o que ele quer fazer e o que ele está fazendo. Então permanece e predomina quem? A vontade de quem? De Deus. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, o querer de Deus, o poder de Deus, a unção de tudo de Deus. Eu fico olhando para o sistema religioso, irmãos, e vejo homens que se levantam dizendo que são poderosos, que tem, olha, a minha igreja é a maior, a minha doutrina é melhor, olha, eu sou. Gente, quem é o homem diante da grandeza de Deus? Quem é o homem diante do poder de Deus? Quem é o homem diante de quem Deus é na vida desse homem? Gente, a palavra de João diz assim, convém que ele cresça e que eu diminua. João entendeu que ele não era ninguém, apenas Deus é o Senhor. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é que o ministério profético vem revelar na minha vida quem eu sou. Aleluia! Jeremias, diante da chamada, ele viu uma dificuldade. Irmãos, ele sentiu, ele entrou em crise. Mas de repente Deus esclareceu a Jeremias, dizendo
toda a verdade, toda a realidade, e disse ainda: não tenha medo, eu estou com você, quem vai fazer sou eu, você apenas é um instrumento, é um vaso chamado para tanto. Por isso, esse é o entendimento do ministério profético em meio às crises existenciais. Irmãos, eu não tenho que olhar para a crise e então ficar reclamando. Eu preciso olhar para Deus. Aleluia! Eu não posso, irmãos, olhar para Deus e dizer: Deus, olha o tamanho da crise que eu estou passando. Não, não, não. Eu tenho que olhar para a crise e dizer: crise, olha o tamanho do Deus que eu tenho e que eu sirvo. Aleluia! E então tudo mudará. Eu quero orar por você e declarar agora toda a bênção do Senhor para a tua vida. Pai, eu quero pedir a tua bênção, que o Senhor venha ministrar abundantemente nas nossas vidas, venha liberar vidas sobre os teus filhos, venha abençoar a cada um, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.